Vou pôr aqui para gravar. Tá gravando, beleza. Meninos, então nós vamos continuar dando continuidade então ao nosso trabalho, tá? Para esse semestre, né? Nós vamos buscando aí esses apontamentos do nosso retorno, né? Já trabalhei duas temáticas com vocês, que foi Revolução Francesa e também a Era Napoleônica, tá? A Era Napoleônica, nós trabalhamos no nosso último vídeo, que foi liberado às 7 horas da manhã da semana passada, tá? 7 horas da manhã dessa semana, então de hoje, exatamente hoje, já está liberado o nosso novo conteúdo, tá? Que é a independência do Haiti e a América Espanhola, tá? Esse conteúdo, ele foi inserido, tá? Devido à pandemia, então, assim, eu creio que nós ganharemos um tempo a mais para trabalhar, já visto que o nosso Enem, ele não vai ser mais em novembro, vai ser em janeiro. Então, eu inseri essa temática, tá, da independência da América Espanhola e do Haiti, inseri essa temática dentro do roteiro, dentro do cronograma anual de vocês. Geralmente eu passo muito rápido, mas aí eu gravei uma aula especial para vocês, tá? E, inclusive, com uma lista extra, não é a lista nossa, a lista anual que eu preparo, tá? Tem uma lista de exercícios, tá? Contendo alguns apontamentos de tudo que eu estudo, tudo que eu expliquei na aula de vocês, tá? Tem o roteiro de aula que vocês vão acompanhar, então, assim, vão pegar lá e vão fazer esse detalhe lá e acompanhar de acordo com o capítulo de vocês, fazer a leitura, assistir a aula, resolver o exercício. Semana que vem nós vamos discutir, então, essa aula de independência da América Espanhola e do Haiti, tá? Aí, semana que vem, nós vamos falar sobre Europa e Estados Unidos no século XIX. O vídeo que vai estar liberado para a semana que vem. Muito bem, então, vamos então dando início ao nosso conteúdo. Então, tá aqui, deixa eu só abrir uma coisinha aqui que eu esqueci de abrir, tá, para vocês. Aqui vai estar... Deixa eu ver aqui... Agosto... Vai estar aqui, dia 11. Então, nossa discussão agora era napoleônica, né? Bom, vamos lá, então. Nós vamos nos fundamentarmos aqui na lista, tá? Então, o trabalho se alguém tiver alguma dúvida em relação à aula, tá? Que foi postada para vocês, então, pode fazer intervenção no chat, tá? Faça intervenção no chat, que eu dou um time aqui e tiro as dúvidas de vocês, tá? Bom, como eu estou avaliando vocês em todas as aulas, tá? Essa aqui é a folha de avaliação de vocês. Então, assim, nossa avaliação vai estar aqui. Então, assim, a participação vai ser uma nota que eu vou cobrar, tá? Para esse semestre, diferentemente do que eu fiz no semestre passado. Então, as notas de participação, elas serão contadas também, tá? Então, assim, eu preciso que vocês participem aqui junto comigo para que eu veja também, para que eu sane as dificuldades de vocês. Alguém de vocês, eu gostaria muito de fazer todas as questões, tá? Aí, assim, dessas questões aqui, alguém tem alguma dúvida em relação a essa lista aqui? Camila tá falando para fazer a 1, tá? Beleza? Beleza, Camila, vamos fazer então. Vamos fazer essa número 1, então, que é uma questãozinha
muito parecida com as questões do Enem. Eu vou deixar meu chat aberto aqui do lado, tá? Eu vou deixar meu chat aberto aqui do lado. E aí, assim, a participação de vocês a gente vai fazendo essa discussão e eu vou anotando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó, as transformações ocorridas na Europa nos séculos 17 e 18. Então, você fala do século 17 e 18, então, você tem que pegar do ano de 1601, tá? E o final do século 18 é o ano de 1799, tá? 1800, né? 1800 ainda é século 18. Vou fazer, Brundinha, faça 85. Principalmente no que se refere à economia, alteraram a forma de pensar o mundo. Nesse sentido, a Revolução Francesa deve ser pensada levando-se em conta as condições de profundas mudanças que eram verificadas no mundo europeu. Acerca do contexto da segunda metade do século XVIII, um dos acontecimentos mais importantes desse período foi. Então, ele está falando assim, qual é o acontecimento mais importante da segunda metade do século XVIII. Olha aí, se você não sabe pegar e se localizar no tempo aí, você não vai abrir, você vai ter dificuldade. Então, aqui, ó, quando ele fala que segunda metade do século XVIII, tá? Segunda metade do século XVIII, ele está falando que é entre os anos de 1750 até 1800. Ele quer saber qual foi um dos acontecimentos mais importantes disso aqui, ó. Segunda metade do século XVIII. Então tá aqui, ó, metade do século XVIII, 1750 até 1800. Então ele quer saber qual o acontecimento mais importante desses 50 anos aqui. Beleza? Qual foi o acontecimento mais importante? O processo de independência dos Estados Unidos da América, que colocou em cena um novo modelo político, pautado na democracia e na liberdade individual, percebido por um desdobramento natural da Revolução Francesa. O processo de independência do Brasil, que baseou-se em larga medida nos princípios emanados pela Revolução Francesa, que pode ser percebido no caráter liberal da Constituição, outorgada por Dom Pedro I em 1824. A Inconfidência Mineira, que recebeu amplo apoio dos revolucionários franceses, justamente porque se baseava nos ideais iluministas na medida em que defendia a igualdade e a liberdade entre os cidadãos. A ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder, consolidando os ideais da Revolução Francesa, considerando o fato de que os princípios de liberdade e igualdade da burguesia liberal foram amplamente contemplados. Meninos, e aí? O que vocês marcaram em relação a essa questão aí? Qual foi a marcação de vocês em relação a essa questão? A Lara falou que a letra A, a Bruninha já foi na letra D, tá? E a Mariana Oliveira falou que tá com dúvida entre a e a D. Muito bem, então já descartamos aqui de cara a letra B, que ele falou que o processo de independência do Brasil, né? Primeiro, o processo de independência do Brasil não foi na segunda metade, então assim, para vocês sempre ganharem tempo lá dentro do seu vestibular, você olha, o processo de independência do Brasil foi primeira metade, você para de ler a questão, para de ler esse é um bizu que eu estou passando para vocês, entendeu? Por quê? Você vai continuar lendo um negócio que está errado? Sai do negócio e vai ganhar tempo. Você tem mais o quê? Você tem mais 90 questões para resolver, ui. Você não vai ficar enrolando na questão. Então, assim, sai da questão, sai do item, né? Letra C, Inconfidência Mineira também. A gente sabe que Inconfidência Mineira foi na segunda metade, mas ela foi o quê? Ela foi sufocada. Então, não pode ser. Então, que ser letra A ou a letra D. Aí, o que ele está falando aqui, ó, ele falou assim, ó, o processo de independência, então vamos lá para A. O processo de independência dos Estados Unidos da América foi na segunda metade? Foi. 1777, tá? Que colocou em cena um novo modelo político, pautado na democracia e na liberdade individual. Esse é o problema dessa letra A.
tá? Percebido como um desdobramento natural da Revolução Francesa. Qual que é o grande problema dessa letra A? As palavras democracia e liberdade individual. Tá? Esse é um problema da letra A. Por quê? Nós não tivemos democracia nos Estados Unidos, porque não foi resolvido as questões sociais dentro do processo de independência norte-americano. A escravidão continuou. A escravidão ela só vai acabar no ano de 1865. Como é que tem democracia dentro de toda uma sociedade? Tá? Então, esse é o grande problema da letra A. E aí a correta fica a letra D. A ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder, em 1779, tá? Com o golpe de 18 de Brumário. Aí por isso que eu quero que você se justifique. Você fala assim, ó, em 1799 ocorre a ascensão definitiva de Napoleão ao poder, com o golpe de 18 de Brumário, tá? Essa é uma justificativa que você vai colocar dentro da resolução. Considerando o fato de que os princípios de liberdade e igualdade da burguesia liberal, aí sim, onde Napoleão ele vai sustentar e vai solidificar o poder da burguesia à frente do comando político na França. Só isso, maravilha. Você citou o 18 de Brumário ali e tal, você sabe o contexto, você sabe o movimento. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Os meninos estão aqui, eu estou com o chat aberto, tá? Se tiver alguma dúvida, é só me falar aqui no chat. Ou pode falar também pelo microfone. Beleza? Bom, então a alternativa correta seria a letra D de dado. Tá? Letra D de dado, por conta dessa questão dos princípios democráticos. Ravi, eu acho que seu microfone tá ligado aí, meu brother. Mas não tem problema não. Se não estiver gritando, não estiver fazendo nada aí, tá tranquilo. Beleza? Vamos lá, então. Vou lá na questãozinha que a Bruna pediu, que é a questão número 8. Tá? Questão número 8. E a Isabela Giovana falou para mim fazer a 9. Então, vou aqui na sequência de vocês nas dúvidas, tá? 8, 9. No finalzinho eu passo o gabarito para vocês, tá? No finalzinho eu apresento o gabarito para vocês. Questãozinha número 8, então, é uma questãozinha, para mim, assim, foi uma questãozinha relativamente difícil, porque ela existe uma interpretação, né? Tá aqui, ó. Vamos lá, então. Em muitos aspectos, o Império Napoleônico representou uma negação dos princípios da Revolução Francesa. Então, quando ele fala assim, ó, quais os princípios da Revolução Francesa, a gente tem que estar baseado naquele lema, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, tá lá, princípios da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Entretanto, em outros aspectos, o Império Napoleônico representou a afirmação e a expansão das conquistas revolucionárias para quase todo o continente europeu. Tá? Aí ele fala assim, ó, esse jogo contraditório de negação e afirmação dos princípios da Revolução Francesa pode ser observado respectivamente. O que ele está querendo com essa questão? Ele está querendo que você faça a análise de como que ocorreu, em que momento o Napoleão nega o princípio e em que momento que o Napoleão ele fundamenta o princípio da Revolução Francesa. Porque a figura do Napoleão é uma figura contraditória dentro desse contexto. Por que ela é contraditória? Porque com a mesma mão que ele aplica os benefícios para a população, é a mesma mão que ele retira a liberdade, que ele persegue a oposição, tá? Então, isso eu falei até no vídeo, né? A característica do governo napoleônico é que o Napoleão ele tem uma característica autocrata. O que é a autocracia? Ele tem o poder emanado na sua própria figura. Então, nesse jogo contraditório, o que ele nega e o que ele afirma da Revolução Francesa?
Aí tá lá na letra A, criação de uma aristocracia imperial e aplicação de códigos de leis liberais. O que é que vocês marcaram? Vai mostrando aí para mim, porque aí eu vou entendendo qual que foi o problema ou qual que foi o acerto de vocês. Vai falando aí no chat aí para mim, tá? O Edson já foi ali na letra A. Beleza, Camilo. Letra A também. Então tá aqui, ó. A criação de uma aristocracia imperial e aplicação do Código de Leis Liberais, coroação de Napoleão como imperador dos franceses e a volta dos privilégios feudais. Então, já vou analisando. Volta dos privilégios feudais não é uma afirmação da Revolução Francesa. Então, letra B, tá? Letra B já... Letra D, B, você já pode descartar. É aquilo que eu falei, né? Vamos em cima da nossa estrutura, vamos em cima daquilo que eu ensinei para vocês até em sala de aula, lá no primeiro ano, que você vai descartando os itens, já vai facilitando para os próximos. Então, você coloca o Bzinho, o Fzinho aí, sai, esquece ela, tá? Letra C, no restabelecimento dos monopólios na instituição de igualdade jurídica, tá? Já pode tirar também, né? Porque a Revolução Francesa, na verdade, ele não quer restabelecer nenhum monopólio, ou seja, ele não quer... O que seria o monopólio? Que a atividade ficasse concentrada, por exemplo, na mão de um rei, na mão do imperador. A Revolução Francesa não quer liberdade, então não é restabelecer monopólio. Então você pode tirar a letra C. Já ficamos com 3 aqui, né? O fomento às atividades agropecuárias e a defesa incondicional do individualismo burguês, tá? Outro ponto que a gente pode tirar, né? Quando ele fala que estimula as atividades agropecuárias, na verdade, o Napoleão ele vai estimular o desenvolvimento do capitalismo financeiro, né? Tanto é que ele cria o Banco da França, ele cria o franco como moeda, ele vai investir na cidade com a construção de estradas, pontes, tá? Então, assim, já pode tirar essa letra D também. Na subordinação do Estado à Igreja, aí já começou a complicar, né? Porque a Revolução Francesa não queria que o Estado já ficasse com a Igreja, muito pelo contrário. Após a Revolução Francesa, a Igreja vai perder espaço frente ao Estado, tá? Então, a gente só na exclusão aqui, a gente já tirou B, C, D e E. Então, fica a letra A. E agora é a hora da gente entender a letra A para vocês justificarem. O que é negação? O que o Napoleão nega em relação à Revolução Francesa? Não era o princípio de liberdade? Liberdade, igualdade e fraternidade? Quando Napoleão sobe ao Império em 1804, na verdade... ele está criando uma aristocracia imperial, ou seja, ele é um governo autocrata, ele tem um alto poder. Então, ele cria uma defesa dessa classe. Lembrando ao termo que eu já expliquei para vocês em sala de aula, aristocracia, ele vem do grego, de aristói. Aristói significa os melhores, e cracia, poder. Os melhores no poder. Então, esse princípio de igualdade ele já é quebrado quando Napoleão sobe ao poder e já defende essa classe aristocrata. Então, isso é uma negação do princípio da Revolução Francesa. E a afirmação é a aplicação do Código de Leis Liberais. Tá? O que essas leis de base liberais? Então, é aquilo que a gente já combinou com vocês, já falou, que é o Código Civil Napoleônico, que eu vou mostrar ele aqui para vocês, ó. Eu vou mostrar esse código aqui, que é por isso que eu abri aqui o nosso roteirinho de aula. Códigos, aqui ó, Código Civil Napoleônico. Código Civil Napoleônico, ele tem como principal objetivo, todos são iguais perante a lei. O que é o Código Civil Liberal? Direito de propriedade privada, tá lá no Código Civil Napoleônico também. Então, isso também são características, são aspectos liberais do Código Civil. Então, a correta fica a letra A. Dúvida em relação a essa questão? Tá tranquilo? De boa? Deixa eu ver aqui no chat aqui. Tranquilo. Beleza, Camilo. Acho que foi a Bruninha que tinha pedido a questão. Entendeu, Bruninha? Entendeu a questão? Vamos lá?
Beleza, beleza. Então tá bom. Correta a letra A por conta disso. Então, assim, qual que era o macete, o bizuzinho que a gente tinha para entender e para não errar essa questão? Quando ele fala princípios da revolução, lembrar sempre do lema revolucionário, que era a liberdade, igualdade e fraternidade. Em cima desse lema, você pontuaria qual foram as atitudes de Napoleão. Isso aí a gente encontra no nosso roteiro, que a gente já trabalhou lá durante as aulas e está no livro de vocês também, tá? A Isabela, tá? A Isabela, aqui em cima, ela pediu para mim, no chatzinho, ela tinha pedido a questão número 9, né, Isabela Giovana? Tá aqui, Isabelinha pediu a 9, então nós vamos fazer a 9 aqui. Em diferentes tempos, fatores de ordem natural têm influenciado as ações humanas. Tá? Napoleão Bonaparte, retratado com frequência como grande comandante estrategista militar, defrontou-se com um desses fatores, na ocasião em que... Aí ele está falando do período, quando ele está se referindo ao Napoleão Bonaparte, né, ele está falando das guerras napoleônicas aqui, do momento em que o Napoleão decreta o bloqueio continental em 1806 e os países europeus pegaram e desrespeitaram o bloqueio continental. Tá? Então está falando sobre isso. Tá? O Edson já jogou a letra C ali, vamos lá dar uma olhada. Bom, então, assim, o que é que o fator climático ele influenciou aqui? As tropas napoleônicas, conhecidas como a Incrível Armada, já está errado, né? Incrível Armada, não, as tropas napoleônicas não eram conhecidas como a Incrível Armada, era Exército Invencível. Então, Incrível Armada, você sublinha isso aí e coloca um Fzinho, tá? Não é Incrível Armada. Camilinha também foi ali na letra C, né? Então não é Incrível Armada. As tropas napoleônicas, ao se depararem com a cadeia de montanhas dos Pirineus, não obtiveram sucesso na invasão da Península Ibérica. Deixa eu falar aqui, ó. Quem tiver oportunidade, vocês que gostam de literatura, essa aqui é uma literatura não ficcional, tá? Aqui ele fala muito, nesse livro aqui, quem eu tiver, quem não, se a galera não tiver, eu tenho que eu pode me emprestar também, tá? Esse livro que eu terminei de ler agora, esse nas férias. E aí ele fala sobre a questão da invasão do Napoleão, porque ele fala sobre a transferência da família real portuguesa para o Brasil, então ele fala da Guerra Peninsular, ele fala dessa chegada do Napoleão na Península Ibérica. Na verdade, o Napoleão não teve nenhuma dificuldade em invadir a Península Ibérica, tá? Nem Portugal, nem Espanha. Qual que é a grande dificuldade dele no território? Foi depois que ele invadiu. Porque aí começou as guerras de milícia, né? Foram os ataques surpresa que eles faziam em cima das tropas francesas. Por isso que os franceses tiveram um grande problema na Península Ibérica. O problema dos franceses não foi a invasão. Tanto é que o rei Dom João, ele vai pegar e vai fazer o quê? Ele vai fugir. Foi o único, o Napoleão, antes dele morrer, nas memórias que ele deixou escrito. Inclusive o livro 1808 do Laurentino Gomes, ele fala sobre isso. O Napoleão Bonaparte escreveu assim, sobre o Dom João VI. Foi o único que me enganou. O único monarca que enganou o Napoleão foi o Dom João VI, porque ele falou que ia respeitar o bloqueio continental, mas ele acabou fugindo, com a ajuda dos ingleses. Tá? Então, letra B não pode ser porque não tiveram sucesso. A invasão ela foi tranquila. O negócio foi difícil, foi ter ficado lá e por isso que ele teve esse problema, né? As tropas francesas no decorrer da campanha da Rússia tiveram de enfrentar o rigoroso inverno, forçando as retiradas do país. Exatamente, a letra C, né? A letra C. Então, o inverno rigoroso aí. Lá no livro de vocês, no roteiro também, eu deixei. A campanha na Rússia, ela começa
no verão, é lógico, o Napoleão era besta, mas não é tanto, e ele manda mais de 600 mil homens para a campanha na Rússia. O problema é que os russos estavam preparados tanto com o exército, quanto também com a sua estratégia, um território grande, e ele deixou chegar o inverno, a tática de terra arrasada, você pode colocar, na letra C, a justificativa seria a letra C, e você fala assim, além do inverno rigoroso, a tática de terra arrasada também contribuiu para que o exército napoleônico enfrentasse sérios problemas e saísse totalmente arrasado dessa campanha da Rússia de 1912. Em 1913, o Napoleão ele vai acabar, no início de 1813, ele vai acabar tendo que assinar o Tratado de Fontainebleau. Beleza? É isso aí. Então, letra C. Letra D, as tropas francesas sofrem em grandes baixas em razão da seca e das epidemias que ocorreram durante a construção do canal de Suez. Não tem nada a ver, tá? Aí, construção do canal de Suez ali no Egito, fora do contexto, não está inserido nem no contexto temporal aqui da questão. Beleza? Então, a questão número 9, letra C, quem marcou a letra C correta e termina de fazer com a justificativazinha. Qual outra questão que a gente pode colocar aí? Qual outra questão que vocês tiveram dúvidas aqui? Mais alguma questão? Então vamos passar aqui. Eu vou passar as outras questões com vocês. O Igor está pedindo a 3. O Igor Daniel. Então, em homenagem ao Igor Daniel, vou fazer a questão número 3 para a gente solucionar, sanar a dúvida dele. Tá? Questão número 3. Questão número 3 é boa, né? O Edson, o negócio do justificar, eu também acho que é meio canseira. Mas é o seguinte, como a gente está preparando para o Enem, tá? Como a gente está preparando para o Enem e vocês não possuem, assim, a maioria das minhas questões, o grosso das minhas questões é tudo objetivo, é justamente para você, quando você for entregar a lista lá para mim, que o colégio vai marcar a data, né? É para você não entregar lá 3 letras A, que senão os meninos não fazem, né? Então tem que dar um trabalhinho, assim, só para... Outra coisa, são 10 questões, né? Isso aqui você faz em 20 minutos, você dá conta de fazer essas questões aqui, depois que leu e assistiu a aula, né? Então, por isso que eu peço para justificar. Sem reclamar, né, Edson? Sem reclamar, porque você sabe, né? Tigrão tá ganhando, tal, já empatou, tá até quase 5 meses sem perder, então, assim, sem reclamação, né? Questão número 3. Napoleão Bonaparte, com o objetivo de impedir que a Inglaterra comercializasse com outros países europeus, instituiu o bloqueio continental, o Decreto de Berlim, né? Implementando uma guerra econômica. Sobre o bloqueio continental, é correto afirmar que representou uma nova fase da política expansionista de Napoleão, ao impedir o acesso dos navios ingleses aos portos dos países sob domínio francês. Mesmo com todos os esforços de Napoleão, não teve a esperada adesão da Rússia, que não respeitou o Decreto de Berlim. Foi apenas a estratégia de Napoleão. Mesmo com as sanções, o Decreto de Berlim não provocou mudanças nos países aliados da Inglaterra. Não teve o resultado esperado por Napoleão, mas Portugal, naquela época aliado à Inglaterra, obedeceu prontamente às exigências do Decreto de Berlim. O que eu tiro aí para vocês que estão comigo aqui no chat? O que eu tiro de cara aqui? Que letra que eu tiro de cara? É que eu tiro, né? Que é o Mark, não. Tá? O que eu tiro de cara? Dessas 4 itens aí, qual questão que eu tiro de cara? A letra D. Isso. Letra D.
D eu posso tirar, e tem outra que eu posso tirar de cara também. O Mariano falou, tiraria, né? Deve ser tiraria. Tiraria a letra B. Essa letra B, ela teria um problema, tá? Porque é o seguinte, inicialmente, e até tava lá, isso, Mariana, entendi lá, tiraria. Inicialmente, essa letra B, ela traria um problema. Por quê? Porque os russos, com o decreto de Berlim, eles respeitaram, né? Então, assim, mesmo com todos os esforços de Napoleão, não teve adesão da Rússia. Então, não pode falar que não teve. Ela teve. Só que, posteriormente, é que a Rússia vai desrespeitar o bloqueio continental. Por isso que Napoleão invade. E aí está lá no livro de vocês, na leitura do livro de vocês, que é fundamental, lá no finalzinho, ele fala que os russos, como tinha a principal atividade, como grande atividade econômica, a exportação agrícola, eles voltam a fazer contato comercial com os ingleses. Isso faz com que os franceses venham a invadir os russos, né, no ano de 1812. Então, assim, no início ele respeitou. Então, essa letra B está errada, né? Não teve a esperada adesão da Rússia, que não respeitou o decreto, ele desrespeita, só que posteriormente é que ele vai. Então, tá certo, viu, Mariana? Você tiraria, sim, a letra B. A letra C também não provocou mudanças nos aliados na Inglaterra, provocou profundas mudanças, tanto é que eu tenho a transferência da família real portuguesa para cá, que era aliado dos ingleses, eu tenho a invasão dos espanhóis aqui na Península Ibérica, a invasão dos franceses na Península Ibérica, trocando o rei, tá? O Fernando VII, ele é destronado e coloca o José Bonaparte. Então, a correta fica a letra A, tá? Representou uma nova fase na política expansionista de Napoleão, ao impedir o acesso dos navios ingleses aos portos dos países sob domínio francês. Aí sim é o correto. A letra certa é essa aqui. Essa nova fase dessa política expansionista, o bloqueio continental em si, a estratégia era estrangular economicamente, isolar a Inglaterra economicamente, que era o único meio dos franceses terem êxito sobre os ingleses e tentarem conquistar a ilha inglesa. Beleza? Então, correto fica a letra A de amor. Muito bem. E aí? Então, número 1, número 3 já foram feitas. O que mais que a gente pode fazer aqui? O que mais que vocês têm dúvidas? Deixa eu ligar aqui meu carregador aqui, que senão a gente vai ficar sem energia aqui. Não vou ficar sem. Isso. E aí, meninos, o que mais que vocês tiveram dúvida aqui na lista? Querem fazer o checklist aqui das outras? Vamos aqui, então, no bate-bola. Número 2 nós não fizemos, tá? Napoleão deu à ambição um nome pessoal. Foi a figura que todo homem que partisse os laços com a tradição podia se identificar em seus sonhos. A frase do historiador Eric Hobsbawm, o que tem essa frase? O que eu posso dizer aqui em relação a essa frase do Eric Hobsbawm? O Napoleão, ele inspirava o novo, né? A ambição. E ele era uma figura muito emblemática. O que vocês colocariam aqui nessa número 2? Qual a letra que vocês marcaram na número 2? Letra B, Bruninho. Beleza. Ele está falando aqui na frase. Refere-se ao papel simbólico de uma parte na inauguração de um tempo e políticas burguesas. Perfeitamente. O Napoleão é aquele cara que vai consolidar os ideais da burguesia, como eu falei na videoaula, né? Eu também venho falando sobre isso, né?
E ele era o símbolo dessa afirmação, daquilo que da quebra daquele laço do antigo regime, daqueles resquícios feudais, daquela tradição eclesiástica que existia ainda na França. Tá? Então, Napoleão ele vem como o cara que quebraria isso aí. Muito bem, então. Número 2, letra B. Tá? Número 2, letra B. O João também acertou ali, o João passou a letra B, Camilinha também foi na letra B. Então, tá, fizemos a 1, fizemos a 2, a 3, a 4 não falamos, né? Na 4 ele fala assim, ó, após a derrota de Napoleão Bonaparte, foi convocado o Congresso de Viena, cujas resoluções apresentam um caráter. Aqui, aquela famosa questão assim, não perca tempo. Falei no vídeo, né, Bruno? Foi, falei no vídeo. Agora aqui nessa número 4 aqui, ele fala assim sobre a questão do... Ele fala sobre a questão do Congresso de Viena, de 1818, tá? Aí, essa questão que ela, para você não perder tempo, né? Qual que é o caráter do Congresso de Viena? Liberal, conservador, socialista, conservador, liberal. De três aqui, 3 alternativas eu tiro de cara, só pela primeira palavra. Quais são os itens que eu tiro de cara aqui? C, A, C e E. A, C e E. Isso mesmo. A, C e E. Muito bem. A, C e E você já tira de cara dentro dessa questão, né? Então, assim, A, C e E você tira, então fica só o conservador. A gente sabe que o Congresso de Viena é um cara conservador, porque ela reúne as principais monarquias de base absolutista, mais a França, mais a Inglaterra, que a Inglaterra já tinha deixado de ser monarquia, mas queria manter a sua influência dentro do continente europeu. Tá? E aí a gente vai analisar, né? O caráter conservador representava um retrocesso em relação aos avanços liberais trazidos pela Revolução Francesa. O caráter conservador, à medida que não aceitava os princípios burgueses de legitimidade e equilíbrio europeu, impedia da criação da Santa Aliança. E aí, que letra que fica? B ou D? O Edson colocou a letra D e a Bruna colocou a letra B. E o João também colocou a letra B. Edson, tudo é chato pra você. Daqui a pouco você tá me achando chato também, velho. Tá doido. Vamos, aqui ó, presta atenção. É só sei lá o advérbiozinho aí na letra D, o advérbio de negação, quando ele falou não, né? À medida que não aceitava os princípios burgueses de legitimidade e equilíbrio europeu. Duas coisas erradas nessa letra D. O Congresso de Viena, ele institui os princípios de legitimidade e equilíbrio europeu, e esses princípios não são são princípios burgueses, tá? Esses princípios são princípios das monarquias absolutistas. O que é o princípio de legitimidade? O que é o princípio de equilíbrio europeu? É que todos têm que estar andando no mesmo caminho, tá? Tem que ter uma estabilidade. E o princípio de legitimidade é que todos os monarcas que foram depostos poderiam retornar e ocupar as suas respectivas monarquias. Beleza? Então, a correta fica a letra B, justamente porque ele tenta, aí você pode colocar, né, na justificativa, que um dos pontos do Congresso de Viena é a Santa Aliança, que é uma instituição com a composição de uma composição militar para que evitasse novos princípios liberais como a Revolução Francesa. Só para complementar isso aí e vocês fundamentarem cada resposta. Meninos, foi maravilhoso hoje. Vocês participaram aqui comigo no chat, tá? A número 5 fica a letra C. C de casa. Número 6, a letra D de dado. Tá?
A número 7, a letra C. A 8, a 9 e a 10 fica a letra D de dado, tá? Então, é isso mesmo que nós tínhamos para conversar hoje. Então, um abraço para vocês. Nossa aula já está disponível e nós vamos discutir no mesmo andamento na semana que vem com os exercícios. Beijo, Adriele. Até mais. Tchau. Boa semana, meninos. Bons estudos. Continue nessa pegada aí que nós vamos longe, tá? Esse Enem aí é nosso. Nós estamos, assim, com pelo menos 6 meses à frente de muita gente aí, tá bom? Se pegar firme, vai dar certo. Tchau, Mariana. Até mais. Fica com Deus. Camila perguntou para mim da 8 a 9. A 8 é a letra A e a 9 é a letra C, tá? 8 é a letra A, a 9 é a letra C. Beleza? Meninos, um beijo então para vocês. Boas aulas e nos veremos na semana que vem. Valeu!